Nós temos aqui a tabela de potencial de redução. Todas essas reações, nós observamos que o NOx eles estão reduzindo. Ou então, pensando de uma outra maneira, todas elas estão recebendo elétrons. O potencial ele é dado pela letra E. E aí, muitas vezes, é colocado aqui em cima essa bolinha, identificando que esses valores, que são todos calculados em volt, foram obtidos sob condições padrão. Bom, observe que aqui nós temos a semi-reação de redução dos íons H+. H+, mais 2 mols de elétrons, gerando gás hidrogênio. E o valor aqui é igual a zero. Esse valor zero da semi-reação de redução dos íons H+, é tido como referência. É como se nós estivéssemos pensando no nível do mar. Aí nós teríamos acima e abaixo do nível do mar. Então nós temos valores em relação à referência que são negativos e valores positivos. Nós podemos então dizer que esses valores aqui que são negativos, eles dizem que essas espécies têm um baixo potencial ou baixa capacidade de sofrer o processo de redução. Quanto mais negativo tiver esse valor, menor será a sua capacidade para se reduzir, comparado sempre com a referência. Por outro lado, considerando ainda a referência, nós vamos observar aqui que essas espécies apresentam valores positivos para o processo de redução. Sendo assim, nós podemos dizer que elas, em comparação com a referência, apresentam alto potencial de redução. É claro que também nós podemos pensar de uma outra forma. Se eu tenho uma baixa capacidade ou potencial para uma coisa, é porque, por outro lado, eu tenho um alto potencial, uma alta capacidade para outra coisa. Nessa tabela, então, a gente pode pensar da seguinte forma. Se nós tivermos aqui esses baixos potenciais de redução, é porque a gente pode considerar que essas espécies, ainda comparando com a referência, têm um alto potencial ou capacidade para sofrer o processo de oxidação. E a mesma coisa é válida aqui para a parte positiva, né? Essas espécies elas apresentam alto potencial de redução, sendo assim, ao mesmo tempo, um baixo potencial para sofrer o processo de oxidação, certo? Como é que nós vamos utilizar então essa tabela? Vamos pegar como exemplo a redução dos íons de magnésio 2+, e alumínio 3+. Eu quero comparar entre essas duas espécies iônicas quem é que consegue reduzir e quem é que consegue se oxidar. Note que para o magnésio 2+, sofrer a redução a magnésio 0, o potencial dele é menos 2,36 volts, enquanto a redução do alumínio 3+, recebendo aqui 3 mols de elétrons indo para alumínio metálico, é de menos 1,66 volts. Cuidado com os valores que são negativos. Nesse caso, entre essas duas espécies, quem apresenta o maior potencial, a maior capacidade para sofrer o processo de redução é o alumínio 3+, uma vez que o potencial dele, mesmo sendo os dois negativos, né, é maior em relação ao outro. Sendo assim, se a gente considerar essas duas espécies, a gente sabe que o alumínio 3+ obrigatoriamente vai reduzir, vou até colocar aqui do lado, ó, alumínio 3+ irá sofrer o processo de redução, estou copiando a reação do modo como ela foi apresentada, e o magnésio. Se então, entre os dois, o alumínio 3+ é o que tem maior capacidade para redução, o outro se vira, literalmente, se vira para se oxidar. Então, a gente vai pegar aqui ó, o magnésio indo a magnésio 2+, né? Então, decidindo entre os dois, a gente sabe que o magnésio, se estiver em contato com o alumínio 3+, ele vai ter que se oxidar a magnésio 2+, com a perda de 2 mols de elétrons, beleza? Vamos fazer um outro exemplo, ó. Vou pegar aqui cobre e prata. Na verdade, nós estamos comparando os potenciais de redução dos íons de cobre 2+ e Ag+. Qual dos dois tem maior potencial para se reduzir? Note que o Ag+, para reduzir a prata metálica, tem um potencial de mais 0,80 volts, enquanto o cobre 2+, mais 0,34. Sendo assim, entre os dois íons, o Ag+, né, vou copiar aqui, tem o maior potencial para sofrer o processo de redução. Se ele tem maior potencial para se reduzir, ele se reduz. E o cobre? O cobre se oxida. Então, ele literalmente se vira, ó, vai no sentido contrário, para se oxidar. Então, cobre vai se oxidar a cobre 2+, com a perda de 2 mols de elétrons, beleza? O potencial padrão de redução ele é sempre utilizado para uma comparação. Então, a gente tem duas espécies e a gente observa entre essas duas espécies quem tem maior capacidade para se reduzir. Mas, Igor, por que você sempre pensa na redução? Porque o processo que ele está demonstrando na tabela é sempre processos de redução. Então, eu primeiro olho a redução, o outro se vira para oxidar, beleza? Você lembra da pilha do Daniel? A pilha de Daniel era entre cobre e zinco, né? Lá naquela aula da
pilha de Daniell, nós vimos que o cobre sofria redução enquanto o zinco sofria o processo de oxidação. Vamos ver se a tabela diz isso realmente. Ó. Comparando aqui o zinco 2+, e o cobre 2+. O potencial de redução do cobre 2+, é de 0,34 volts e o potencial do zinco 2+, é de menos 0,76 volts. Sendo assim, entre essas duas espécies, quem tem maior potencial de redução se reduz e o outro se vira para oxidar. O cobre aqui 2+, né, vou colocar aqui em cima, está sofrendo o processo de redução. Então, tá aqui, ó, cobre 2+, vai sofrer o processo de redução, recebendo 2 mols de elétrons, enquanto o zinco se vira para oxidar. Então, nós vamos ter o zinco 0, né, se oxidando aqui a zinco 2+, zinco 2+, com a perda de 2 mols de elétrons, belezinha? Então, nós comparamos aí utilizando a tabela para saber quem é que se oxida e quem é que reduz. Com esses valores de potencial, nós também podemos decidir em relação à pilha eletroquímica. Então, vou montar uma pilha eletroquímica aqui qualquer. Ó. Eu tenho a construção de uma pilha de magnésio e prata. E eu quero saber quem são as semi-reações de redução, oxidação e o processo global, né? Observando na tabela, magnésio tem o potencial de redução de menos 2,36 volts. Lembrando, magnésio 2+ está sofrendo a redução, né? Vamos comparar com a prata. A G+ tem o potencial de redução de 0,80 volts. O potencial de redução do Ag+ é bem maior quando comparado no magnésio 2+. Então, entre essas duas espécies, nós sabemos que a prata, a Ag+, por ter maior potencial de redução, é ela quem irá reduzir. E o magnésio, literalmente, se vira para oxidar, beleza? Vou colocar como prata 0 aqui, para lembrar que ele vai para a forma metálica, beleza? O magnésio, então, ó, se nós observamos pelo potencial que o Ag+ se reduz, nesse sentido, a outra espécie que a gente está comparando vai no sentido oposto. Então, a semi-reação de oxidação vai ficar magnésio 0, dando como produto magnésio 2+, com a perda ali de 2 mols de elétrons. A única coisa que eu fiz foi escrever ou reescrever a equação no sentido oposto. Perceba que aqui também a gente não fez mudança de sinal, ficar trocando de um lado para o outro. Não, simplesmente a gente olha quem tem maior potencial de redução, copia a semi-reação de redução e o outro a gente vira para oxidar, beleza? Para fazer a semi-reação global do processo, então lembre-se que a quantidade de elétrons na oxidação tem que ser igual à da redução. Então, eu vou multiplicar toda a primeira equação aqui por 2. Nós vamos ter 2 de Ag+, com 2 vezes 1 mol de elétrons, 2 mols de elétrons e 2 de Ag0. Elétron agora dá para cancelar com elétron, ó, 2 mols de elétrons, tchau, com 2 mols de elétrons. Aí nós vamos ficar com a reação global. 2 de Ag+, reagindo com magnésio metálico, e vai dar lá como produto, né, 2 de prata metálica, prata 0, mais aqui magnésio 2+, que é o produto de oxidação, certo? Então, entre a pilha, ou uma pilha feita de magnésio com prata, nós já sabemos que o magnésio ele vai ser o ânodo da nossa reação por sofrer o processo de oxidação. E por que ele sofre o processo de oxidação? Porque na comparação com a prata, o seu potencial de redução é muito pequeno. Se ele tem um baixo potencial para se reduzir, então ele vai se oxidar. E a prata aqui vai ser o cátodo, uma vez que ele tem um alto potencial de sofrer o processo de redução, então ele se reduz, beleza? Vamos lembrar também daqui que a gente viu em umas aulas anteriores, da notação da pilha, né? A gente pode fazer a notação da pilha aqui, ó, considerando oxidação barra redução. Então, nós vamos ter lá a oxidação, magnésio 0 barra magnésio 2+, barra redução, então Ag+ barra Ag0, beleza? Lembrando que quem se oxida é aí o tal do ânodo da pilha, o compartimento anódico. Quem se reduz, né? Tá aqui é o compartimento catódico, o cátodo, e os elétrons vão espontaneamente de quem oxida para quem reduz. Tá aqui, esses são os nossos elétrons. E lembrando que a corrente elétrica sempre nega o fluxo dos elétrons, então a corrente elétrica está no sentido oposto. E as nossas duas barrinhas aqui identificam a ponte salina, beleza? Através dos potenciais de redução, que a gente pode pensar como sendo uma capacidade, nós conseguimos decidir quem é que se reduz e quem é que se oxida. Quanto maior o potencial de redução, então a espécie se reduz e a outra a gente se vira, copia a reação no sentido inverso
para identificar se ela está sofrendo processo de oxidação, beleza? Na próxima aula eu te mostro como é que nós podemos calcular a quantidade de energia, ou seja, a diferença de potencial das pilhas através aí da tabela de potencial padrão de redução, beleza? Até mais!